ladrões escarnecia de Jesus. E o outro ladrão repreendia o ladrão que estava escarnecendo de Jesus, que estava debochando de Jesus. Então, eu comecei a fazer uma reflexão nesse texto, né? Verso 33, e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E em Mateus e em Marcos está escrito, não está escrito malfeitores, está escrito ladrões. Aqui em Lucas está escrito malfeitores. Então esses homens, eles estavam devendo. Esses homens, segundo Mateus e Marcos, eram ladrões. E eles estavam sendo crucificados porque eles estavam pagando pelo seu erro. Eles estavam sendo crucificados porque eles foram julgados e eles foram condenados pelos seus pecados. Ou melhor dizendo, pelos seus delitos. Os seus delitos fizeram com que aqueles homens estivessem ali na cruz. Eles foram crucificados naquela cruz porque eles deviam, e diante da justiça dessa terra, aqueles homens foram condenados, e naquela época, dependendo da condenação, os romanos, eles aplicavam essa condenação de morte de cruz, que era uma das mortes mais terríveis que existia, porque quem era crucificado sofria muito, muitas dores, muita falta de ar, porque a pessoa não conseguia encher o pulmão de ar, e morria aos poucos. Era uma morte muito dolorosa, muito sofrida, era um castigo muito terrível a crucificação. E aonde que eu quero chegar? Presta atenção aqui na linha de raciocínio. Jesus estava sendo crucificado injustamente, mas era profético, ele precisava ser crucificado. Ele precisava pagar esse preço. Um cordeiro imaculado, um justo que nunca pecou, precisaria derramar o seu sangue para pagar o preço do nosso pecado. Então só o justo, o Cordeiro Imaculado de Deus, uma pessoa que jamais conheceu nenhum tipo de pecado, poderia comprar a humanidade da condenação do pecado, da morte do pecado. Então Jesus estava injustamente. Mas como eu acabei de conversar aqui com vocês, falar aí o que eu consegui entender nesse site que eu tive nessa tarde, um ladrão, ele escarnecia de Jesus. Ou seja, aquele homem era um ímpio, aquele homem não era um convertido, aquele homem não entendeu que Jesus era o Cristo. Então ele debochava, que ele falava, poxa, esse cara ressuscita os mortos, cura os leprosos, expulsa os demônios, faz um monte de milagre e agora não consegue sair dessa cruz. Esse cara é um charlatão. Porque ele não tinha tido um encontro com Jesus. O coração dele estava endurecido, ele não abriu o coração para entender o mistério do Evangelho, para entender que Jesus era verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus, e ele estava ali com um propósito divino e eterno, de realmente passar por aquela cruz e derramar o seu sangue. Mas o outro ladrão, ele repreendeu o ladrão que escarnecia. Vamos ler aqui. Verso de número 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes.
E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, um dos ladrões, verso 39, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Verso 40, respondendo, porém, o outro ladrão repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este mal nenhum fez. Vocês estão comigo aqui? Esse ladrão, se você começar a juntar o quebra-cabeça do Evangelho, da doutrina do Evangelho, da doutrina bíblica, esse ladrão era um crente, era um discípulo de Jesus. Esse ladrão não se converteu ali naquele momento. Eu estou trazendo um pensamento. Eu não estou afirmando, eu quero que você entenda isso. Mas dá a entender que esse homem era um convertido. Aí você vai me perguntar, se esse homem era um convertido, é aí que eu quero entrar com o pensamento. Se esse homem era um convertido, por que ele estava sendo crucificado? Verso de número 41. E nós, na verdade, com justiça, esse ladrão que estava defendendo Jesus, nós com justiça, ou seja, nós erramos, a justiça, nós fomos julgados pela justiça, por um fórum, e fomos condenados, e a condenação pelo nosso erro é a cruz. Ou seja, aquele ladrão que defendia Jesus era um crente convertido. Aquele ladrão, ele era um discípulo de Jesus. Aquele ladrão, ele não se converteu naquele momento, penso eu, volto a repetir, como é pregado, comumente é pregado. Aquele ladrão, ele não se converteu na cruz. Aquele ladrão apenas estava pagando pelos pecados, ou seja, pelos delitos do velho homem. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte reflexão. Essa semana e as outras semanas que passaram, várias pessoas conversaram comigo. E muitas pessoas estavam tristes. E eu já vi pessoas falando até de abandonar o Evangelho. Por quê? Quando elas eram a velha criatura, elas cometeram delitos. Elas cometeram erros. Elas cometeram pecados. Elas cometeram falhas. A partir do momento que ela se converte, realmente o sangue de Jesus lava ela dos pecados dela. Ela é uma nova criatura. Mas existe a justiça dessa terra. Existe a justiça dos homens. Mesmo você sendo uma nova criatura, mesmo você se convertendo, diante da justiça dos homens você está devendo. E comumente você vai ter que pagar pelos seus erros. Você vai ter que pagar pelas suas falhas. Se a pessoa roubou e ela foi pega, ou ela foi processada por aquilo,
ela foi condenada por aquilo, ela no futuro, mesmo depois de convertido, ela vai puxar pena. Se a pessoa matou, se a pessoa foi um estelionatário, se a pessoa cometeu um assassinato, se a pessoa cometeu algo de muito grave e ela foi julgada pela justiça, mesmo que ela se converta, mesmo que ela nasça de novo, ela vai pagar pelos os seus erros. É o que esse ladrão ele fala aqui no verso 41. Com justiça nós estamos aqui, porque nós recebemos o que os nossos feitos mereciam. Nós estamos nessa cruz, nós estamos sendo crucificados, porque nós somos ladrões. Ou no caso esse ladrão convertido, nós éramos ladrões, né? Ou pelo menos ele poderia falar, eu era um ladrão, eu deixei de ser um ladrão, esse ladrão da cruz. O outro continuou sendo um ladrão e não conhecia Jesus. Então, qual que é o pensamento que eu quero colocar para que possamos refletir? Mesmo que você vá para a igreja, mesmo que você busque a Deus com toda a intensidade, mesmo que você seja o melhor cristão, discípulo, o mais exemplar, se você estiver devendo a justiça dessa terra, você vai ter que pagar. E às vezes ser condenado e até mesmo preso. E eu estou levantando essa questão porque as pessoas se convertem e as pessoas começam a reclamar. As pessoas vão para a igreja e as pessoas começam a falar, poxa, mas eu estou indo para a igreja, a minha vida em determinado sentido ainda não melhorou. A pessoa ela está buscando apenas melhorias da vida, ou seja, ela quer que aquela dor que ela sente, aquela dor que foi ocasionada por conta do seu pecado, aquela dor que foi ocasionada por conta da sua injustiça, aquela dor que foi ocasionada por conta que ela infringiu uma lei, ela infringiu um código penal, então ela ela pensa que o simples motivo dela ir para a igreja, aquilo tem que desaparecer da vida dela, e não funciona assim. Muitos vão para a igreja e começam a reclamar. Eu queria ter um alívio das minhas dores. Isso é possível. Eu não estou falando que não é possível. Mas não funciona dessa forma. Eu vou para a igreja, todos os meus problemas têm que ser resolvidos, ponto, acabou, porque eu me converti. Você está se convertendo porque você conheceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você está se convertendo porque você conheceu o plano de salvação. Você está se convertendo porque o salário do pecado é a morte. Você está se convertendo porque existe um Salvador para um pecador perdido. Você está se convertendo porque você quer metanoia, mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude. Você está se convertendo porque você conheceu o mestre dos mestres e você se apaixonou por ele. Você amou a palavra do mestre, então você quer seguir o mestre. Mas nós temos que entender que existem coisas que nós cometemos no passado que nós vamos ter que pagar.